Irmãos, como o nosso tempo já está avançado, por isso eu fiz uma apresentação mais rápida. Eu quero convidar aqui o pastor Brenner, que vai nos trazer a palavra. Vem aqui, pastor Brenner. Vamos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Mestre, aqui está o teu servo que preparou uma palavra para os nossos corações, para esta noite. Pai querido, que o Senhor possa abençoar, que o teu Santo Espírito venha fazê-lo lembrar de tudo aquilo que ele preparou, e que o Senhor venha nos dar a unção para que possamos receber esta palavra com todo o coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Cadê o irmão Fernando? Está aí lá do Monte Azul? Ali, irmão Fernando. Bem-vindo, irmão Fernando e família. Bem-vindo, em nome de Jesus. Jesus te ama, irmão Fernando. Nós também. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos bem? Se você não estiver, vai ficar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar com a paz do Senhor nosso pastor presidente, pastor Vida Marques, pastor Arlene, cumprimentando eles. Cumprimento todos os irmãos aqui da nossa igreja sede. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastor Valbiano, meus filhos, Tiago e Vitor. São solteiros, mas são crentes, tá? Amém? Glória a Deus. Estão orando. Deus é fiel, né? Louvar a Deus pela vida do irmão Fernando, da família. Foi dito ali que estava o pastor Breno e família, né? O Fernando é da família, né? Família Monte Azul. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero ler na palavra do Senhor com os irmãos em São Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. São Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 36. São Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 35. Irmãos, pregar já não é fácil. Eu sou igual o pastor presidente fala, né? Eu não sou pregador, eu sou dirigente de congregação, né? Mas estamos aqui para falar de Jesus, amém? E a pastora tirou CNH esses dias e eu estava perguntando a ela, quem é aquela pessoa que vai junto no carro, né? Ela disse que é examinador. Aí eu fico aqui, irmãos, o pastor presidente é o examinador, ele fica anotando ali, né? Aí eu pensei, meu Deus do céu, será que eu esqueci de dar uma seta, errei alguma coisa, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e possa entregar a você o que você necessita nessa noite. Talvez se você me contasse, nada eu poderia fazer por você. Mas o Deus a qual nós servimos e adoramos aqui nessa noite, Ele é fiel para cumprir todo o propósito na sua vida. Amém? Os irmãos encontraram? Eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem com os olhos, por favor. A palavra do Senhor diz assim: E passando outra vez Jesus em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos oficiais da sinagoga, chamado Jairo, e logo que o viu, prostrou-se aos seus pés, e lhe rogava muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, seguia grande multidão que o apertava. E certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muito com muitos médicos, tendo gastado tudo o que tinha, e nada disso tinha aproveitado, antes indo a pior. Como ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar na veste do mestre, serei curada. E logo a fonte de seu sangue se secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo virtude tinha saído, voltando-se para a multidão, disse: Quem tocou em minhas vestes? E lhe disseram seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e tu dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, veio e se prostrou diante dele. E lhe disse toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé tem te feito salva.
vai em paz e fique curada deste teu mal. Versículo 35, estando ainda ele a falar, vieram alguém da casa do oficial da sinagoga e disseram-no, tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? 36, mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao oficial da sinagoga, não temas, crê somente. Amém? Os irmãos podem assentar. Deus abençoe de uma forma especial. Não poderia deixar também de agradecer e louvar a Deus pela vida do meu amigo irmão Celso, né? Do meu amigo irmão Renato, pastor Joãozinho, todos os obreiros aqui. É bom ter amigos, tá vendo, irmãos? Faça como José, lembre de mim. Amém? Que bom que vocês têm sempre lembrado de nós. E eu quero aqui já justificar também para o irmão Wender, que nos fez o convite para estar ministrando ali no Palmares, mas por motivo maior não foi possível, tá bom? Mas sempre estamos à disposição em fazer a obra de Deus, tá bom? Se os irmãos quiserem ver eu triste, irmãos, é quando eu recebo um convite para ministrar ou para visitar uma igreja e por motivo maior a gente não consegue estar lá. Eu fico triste, irmãos, porque o nosso desejo é de sempre estar fazendo a vontade de Deus. Mas às vezes, irmãos, acontecem algumas coisas que saem do nosso controle e não é possível, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu estava meditando nessa palavra quando nos foi feito o convite, irmãos, e me veio à mente a escola bíblica dominical. Porque no contexto dessa história nós vamos ver que o ministério de Jesus nunca parou. Jesus, ele curava as pessoas, Jesus, ele pregava a palavra, Jesus, ele expulsava demônios, Jesus, ele não parava o seu ministério. E eu fui trazendo para a nossa vida e eu comecei a lembrar da escola bíblica dominical que o pastor presidente sempre diz aqui para as crianças. E vim falar desse Jesus para você nessa noite. O que Jesus faz? Jesus sara, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar essa igreja. E eu meditava nessa palavra, irmãos, e fui começando a entender o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Nós precisamos a todo momento entender que precisamos estar próximo de Deus. Pode acontecer tudo na nossa vida, irmãos, mas nunca perca a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Às vezes as circunstâncias, as adversidades, as provações que podem aparecer na nossa vida, nós podemos até considerá-las como motivo para nos distanciarmos de Deus. Mas a Bíblia diz que nada disso nos distanciará de Deus. No momento que você estiver na prova, no momento que você estiver na luta, busque a presença de Deus. No momento que você ver as portas fechadas, você vai lá na Bíblia onde diz Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, a fé, sabe o que é a fé, irmãos? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O crente não vive por visão, o crente vive por fé. Eu não preciso ver aquela porta aberta, mas eu sei que Deus tem poder para fazer um milagre na minha vida. Eu não sei como você chegou hoje aqui, irmãos, dentro dessa igreja, mas eu sei que ao sair daquela porta você vai sair diferente, porque Jesus tem um plano especial na sua vida. Eu tenho certeza que você vai contar o milagre de Deus, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua casa, porque Deus, ele é fiel para cumprir na sua e na minha vida as promessas dele. E eu meditando nessa palavra, irmãos, e vendo a vida daquele homem, Jairo, era alguém reconhecido, era alguém que dirigia ali os cultos na sinagoga, era alguém que era respeitado. Mas quando ele chega na sua casa, uma situação que ele não poderia resolver, um problema na casa dele que ele não tinha forças para conseguir resolver, ele fez a melhor opção que o ser humano pode fazer na sua vida. É procurar o verdadeiro amigo, é procurar aquele que independente do que você faz, do que você tem feito, ele é poderoso para te perdoar, se você arrepender e ir para morar no céu com ele. E eu meditando nessa palavra, aquele homem faz a melhor escolha que ele tinha para fazer, buscar o mestre, buscar a presença de Deus. E aqui nesse texto, irmãos, eu vejo duas pessoas completamente diferentes, alguém conhecido, Jairo, mas fala a Bíblia também de uma mulher que nem o nome dela é dito. E aí o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, não precisa de você ser reconhecido, não precisa de alguém falar o seu nome, eu sei muito bem quem você é. Não precisa de você querer que as pessoas notem a sua presença, o importante é você estar na presença de Deus e sim sentir a presença de Deus. Não adianta, foi dito aqui nessa noite, de a gente entrar no templo e sair talvez pior do que entramos. É necessário a gente quebrantar o nosso coração na presença de Deus. E eu vejo essas duas pessoas fazendo algo que às vezes nós não fazemos nessa geração.
prostrar diante o Mestre. Prostrar, irmãos, é reconhecimento da soberania de Deus e de que nós não valemos nada se não for misericórdia de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que nós já teríamos sido consumidos. E às vezes, irmãos, nós pensamos que somos muita coisa. Às vezes nós pensamos, irmãos, que nós conseguimos com a força do nosso braço. E hoje, enquanto eu estudava essa palavra e o Espírito Santo de Deus falava comigo, o pastor presidente está ciente da situação, a irmã Fernanda está ali, filha da irmã Leila, que congrega lá na congregação de Monte Azul. Mais de 60 dias numa UTI, em coma. Mas Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado. Deus tem feito a obra na vida dela. E nós temos continuado orando e buscando a presença de Deus, e nós temos a certeza, se for a vontade de Deus, nós vamos contar o testemunho, e ela vai entrar nessa igreja e também contar o que Deus fez na vida dela. Porque Jesus marcou um encontro com você nessa noite, irmãos. Crente não tem esse negócio de por acaso, não. É Jesus que marcou esse encontro comigo e com você nessa noite. E aquele homem se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo que Deus é poder, reconhecendo que Jesus sim poderia fazer um milagre na vida dele. E aquele homem convida Jesus para ir na casa dele, para impor as mãos sobre a filha dele, para que ela sare viva. E aí Jesus falava ao meu coração: será que eu estou dentro da sua casa em todos os momentos? Você tem me convidado para estar na sua casa todos os momentos? O Espírito Santo de Deus falava ao meu coração. Nos momentos de alegria, será que nós lembramos de Deus? Nos momentos de tristeza, nós esperamos chegar a dor para nós aproximarmos de Deus? Aquele homem se prostra aos pés do Senhor Jesus. Aí sabe o que Deus falava comigo? Não adianta querer viver de rótulo. Não adianta achar que está com gravata, com paletó. Deus vê o coração, se a sua adoração é verdadeira, se a sua adoração é sincera na presença de Deus. Aquele homem se prostra, e Jesus sabia muito bem como era o coração dele. A necessidade chegou na casa dele. Imagina os irmãos, você com um filho doente. Imagine você, o seu filho morrendo em casa, e você procura Deus. Você procura a presença de Deus e parece que tudo vai ficando pior. Você procura estar na igreja, fazer a obra de Deus, e parece que as portas se fecham. Isso é ser crente, irmãos. Isso é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é ter a certeza que Jesus tem o poder para fazer na hora que Ele quiser na nossa vida. Na penúltima reunião que nós tivemos aqui, a irmã Leila foi consagrada a diaconisa. Aí Deus falava comigo: tudo tem um tempo. Porque ela é crente há muitos anos. E nenhum pastor ainda tinha sentido no coração de levar lá a diaconisa. E nós trouxemos aqui, falamos com o pastor presidente. Ela foi consagrada, estava alegre, levando o esposo para a igreja, irmãos, que não gostava de crente. Está ali a irmã Fernanda que é prova, é pai dela. Não aceitava crente na casa dele. Mas o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. Ele ia para a igreja, saía e não entrava mais. Agora ele vai, e antes da tia Leila adoecer, ele ia e assistia o culto todinho. E aí você pensa assim: agora ele está na prova, ele desistiu? Não. Está lá na igreja firme, buscando a presença de Deus. Todos os dias nós falamos no celular, e eu nunca vi, irmãos, e ele não é crente, falando que Deus é ruim, que Deus não vai fazer o milagre, desistindo. Não, ele tem fé. Todos os dias ele talvez anima mais eu do que eu animo ele, irmão. Sabe o que é isso? É ter fé. E eu e você precisamos ter fé. Eu e você precisamos entender que Jesus vai agir na nossa vida sim, se a gente tiver fé. Se a nossa fé estiver em ação. Se nós acreditar no milagre de Deus na nossa vida. Não pode ser da boca para fora não, irmãos. Tem que ser do fundo do coração. Tem que ser verdadeira a nossa adoração. Tem que ser verdadeiro, irmãos, o nosso clamor na presença de Deus. E eu sei que nós vamos passar e vamos cantar o hino da vitória. Mas para isso, irmãos, tem um processo. Isso tem uma caminhada. Isso tem um tempo. E às vezes o tempo é de dor, o tempo é de choro, o tempo é de tribulação. Mas no final dessa prova eu sei que nós vamos cantar o hino da vitória, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Aquele homem então vai na presença do Senhor, Jesus vai com ele de caminho para a sua casa. Só que nessa caminhada, pastor presidente, tem lutas. Pastor, eu estou com Jesus, eu estou isento de provas, de adversidades? Não. Eu estou com Jesus, mas eu enfrento provações. Eu enfrento lutas, eu vou ouvir algumas coisas que eu não quero, porque alguém chega lá da casa de Jairo e diz assim: não enfadas mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Quantas vezes, irmãos, nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos situações que nós colocamos na presença de Deus, estamos caminhando com Jesus, e a notícia que chega é que nada deu certo, que não adianta mais você orar, que não adianta mais você buscar. Isso é mentira do inimigo, irmãos, porque se você perseverar, foi dito hoje aqui nessa noite, se você perseverar, você vai conseguir sim a sua vitória.
Porque todas as coisas que falaram para Jairo, Jesus estava ouvindo. E Jesus disse para ele o quê? Não temas, crê somente. Para de temer, irmãos. Para de pensar que você não vai conseguir vencer essa prova. Para de entregar os pontos. Para de dizer que não vai lutar mais, nem pelo seu filho, nem pelo seu esposo, nem pela sua esposa. Para de dizer que não vai fazer a obra de Deus porque você está na provação. Toma uma atitude de soldado, de crente que quer morar no céu. Para a gente vencer a prova, irmãos, nós temos que entender que tem um processo dolorido. Mas quem está conosco? Jesus de Nazaré. Jairo poderia voltar para casa e dizer assim, eu não quero saber de nada mais, eu vou voltar para casa, vou fazer o sepultamento da minha filha, vou entregar os pontos. E aí eu fui estudando esse texto, irmãos, e aí Deus foi ministrando ao meu coração. Você está pronto para ver alguém ser abençoado primeiro do que você? Você está preparado para eu te usar, talvez no mesmo propósito que você precisa? E você vê alguém sendo abençoado e você está na mesma situação. E aí você ora, você chora, você fala com Jesus, eu não entendo. Isso é um processo, irmãos. Se Jairo olhasse pela situação, dizia assim, Jesus parou por causa dessa mulher. Ela recebeu a bênção primeiro do que eu. Estamos vivendo uma geração, irmãos, que às vezes nós queremos só para a gente. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Será que nós temos cumprido isso na nossa vida? Eu deixo todas as coisas por causa de Deus. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Temos defeitos. Temos situações que alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. E a Bíblia diz o quê? Ore por ele. Orar pelo amigo não tem galardão. Tem galardão para quem ora por inimigo. E aí eu meditando nessa palavra, Jairo poderia ter desistido de tudo. Vou voltar para casa. Eu não quero saber mais de Jesus. Eu vou voltar para casa. Eu não quero mais caminhar com Jesus. Quem sabe, irmãos, nessa jornada, quantas das vezes nós vimos pessoas pensando dessa forma. Depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou pior na minha vida. Depois que eu aceitei Jesus, as portas se fecharam. Depois que eu aceitei Jesus, agora nada está dando certo. Está tudo dando certo, irmãos. Você está indo para o caminho certo. Você está indo para o céu, só que agora tem luta. Porque o inimigo agora luta para tirar você desse caminho que te leva para o céu, para a salvação. E antes você não tinha isso na sua vida. Agora você tem a coisa mais importante na sua vida. Saúde, dinheiro, fama? Não. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Precisamos entender que Jesus sim, Ele sara, Ele cura, Ele faz milagre nas nossas vidas. Mas o principal que eu e que você temos que entender, nós somos crentes por causa da salvação. Nós vamos morar num céu de glória. Lá não tem nada disso. Lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza. Lá não tem choro. Mas para chegar lá, irmãos, nós vamos enfrentar tudo isso. Para chegar lá nós vamos enfrentar tudo isso. E aquele homem ele persevera. Aquela mulher recebe a sua cura porque ela tinha fé. Se você tem fé, você está no caminho de receber a sua cura. Se você tem fé, você está no caminho de receber a sua vitória. Ela toca somente em Jesus e ela recebe a bênção que tanto ela almejava. 12 anos passando por uma tribulação. Os médicos não puderam fazer nada por ela. Mas o dia que ela teve um encontro com Jesus, e aí Jesus falava comigo, lembra quando eu tive um encontro com você? Você lembra quando Jesus te encontrou? Quem era você? Quem sabe era um bêbado, era um jogado, era alguém que ninguém dava nada por você. E aí Jesus morreu numa cruz por causa de mim e de você mesmo, que não merece nada. Mas Ele nos amou. E esse amor é incondicional. Esse amor não é amor que eu e você não conseguem entender. Porque mesmo a gente errando, mesmo a gente tendo pouca força, Jesus continua nos amando. Jesus continua nos dando uma nova oportunidade de reconhecer a soberania dEle. Jesus morre numa cruz do Calvário por causa de mim e de você. Então pare de julgar que não tem saída para o irmão. Pare de julgar que não tem jeito para aquele lá da sua família. Não, é a ovelha negra da família, né? Não, irmãos. É salvo também em nome de Jesus. Você tem que profetizar a bênção, irmão, na sua casa, na sua vida, na sua família, na igreja do Senhor. Ah, essa igreja tem pouca gente. Ah, isso, irmãos, a gente reclama e nunca agradece. Só de nós estarmos respirando. Nós estamos lutando para a tia Leila acordar. Só de nós acordarmos, irmãos, é motivo de alegria. É motivo de você agradecer a Deus. Você poder comunicar com Deus, falar com Deus. Quanto isso é maravilhoso, irmãos. Você sentir a presença de Deus, não tem nada melhor que isso. O mundo oferece coisas que são passageiras. Mas Deus não, Ele oferece para nós o que é eterno. Tem um preço a se pagar, sim.
Tem horas que dói, tem horas que você pensa até em desistir, mas não faça isso. Continue olhando para o alvo, que é Jesus de Nazaré. Jairo não olhou pela adversidade, nem pela provação e nem pelo que aconteceu no caminho. Jairo continuava com Jesus firme e forte. Eu vou levar Jesus para casa, eu vou entrar em casa com Jesus. E pastor Rafael, quando Jesus entra na nossa casa, pastor presidente, há mudança. Quando Jesus entra na nossa casa, se tem alguém triste lá, tem que ficar alegre, porque a presença de Deus ela é poderosa. Se tem alguém doente, você tem fé. Quando Jesus entra na sua vida, irmãos, tem que ter uma diferença. Quando Jesus entra na sua história, há uma mudança. Quando Jesus chega na sua casa, talvez está tudo desordenado lá, irmãos. Talvez o casamento está por um fio, talvez o filho está dando trabalho, talvez tem tanta coisa dando errado. Mas Jesus hoje está pedindo licença para entrar realmente dentro da nossa casa. Tem que eu e você querer que Jesus entre, que Jesus faça morada, que Jesus esteja dentro da nossa casa, irmãos. Eu preciso que Jesus, sim, esteja no meu coração, mas é necessário que eu abra o meu coração para Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele não é invasor, ele é sensível. É necessário que você, que eu, Igreja do Senhor, entendamos isso. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada no nosso coração, mas é necessário nós abrirmos o coração, a nossa boca, para adorar o nome do Senhor Jesus. E aquele homem chega na sua casa, toda a situação contrária, há muita gente chorando, muita coisa acontecendo. Imagine você, irmãos, o pai chegar e encontrar com a mãe, a menina morreu, você não foi encontrar Jesus? Às vezes no nosso casamento nós questionamos isso, né? Mas Deus não falou que ia abrir aquela porta quando você fosse pastor, você não tem promessa, e às vezes acontece da outra forma. Eu disse assim, não, tantas coisas acontecendo, e às vezes a gente começa, irmãos, a questionar coisas que eu e você não precisa de questionar isso. Deus prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer na nossa vida. É assim que acontece na nossa vida. Tem horas que a gente fica assim, aflito, sim, mas Deus continua fiel nas nossas vidas. E naquela hora, Jesus não deixa entrar qualquer um com Ele. Nós precisamos ver isso, que Jesus tem as limitações. E aí eu parei para pensar, e Jesus falava comigo, cuidado com quem nós temos colocado dentro da nossa casa, cuidado com quem nós temos colocado junto com a nossa família, cuidado com aqueles que nós temos convivido. Jesus chega lá, Jesus tira todas aquelas pessoas que não estavam lá por causa daquela jovem, não, eram pagos para aquilo. Pessoas que choravam, que lamentavam. E Jesus falou, dá licença, todo mundo. Vai entrar eu, o pai, a mãe e 3 discípulos. Selecione as pessoas para estarem com você. Selecione as pessoas para estarem do seu lado. E na hora da dor é a hora que você conhece os verdadeiros amigos. É na hora da tribulação que você encontra realmente as pessoas que te amam de verdade, como a Bíblia diz que é para ser. Jesus não te abandona, mas tem muita gente por aí que hora que as coisas ficam difíceis, a primeira coisa que faz é virar as costas para mim e para você. Mas Jesus não. Jesus, Ele é fiel na sua vida. E Jesus entra naquele quarto. E quando Jesus entra, a morte tem que ir embora, porque a vida chegou. Quando Jesus chega naquela situação, uma dor, um sofrimento, um desespero da família, tem que transformar em alegria, porque Jesus é poderoso. E hoje eu quero profetizar nas nossas vidas. Jesus está entrando na sua vida, na sua casa, nessa situação que você tem colocado na presença dele. Talvez nem a sua esposa sabe, talvez ninguém sabe, você tem falado só com Deus. Deus vai entregar a sua vitória, mas não desista, não desista, porque aquela mulher lutou 12 anos para ter um encontro com Jesus. E às vezes a gente acha que a nossa prova tem tido tempo demais. É necessário você passar por esse processo. Crente tem que ter alicerce para receber a vitória. E eu profetizo nas nossas vidas bênção, cura, libertação, e a melhor coisa que tem, a salvação em Cristo Jesus. Quero agradecer, pastor, presidente, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês aqui. Terça-feira nós voltamos, de agosto, e no dia 6 de novo, que é a participação do Monte Azul aqui na sede, tá bom? E na terça também. Então Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe os pastores. Você sentiu no coração, vai lá na congregação do Monte Azul. Eu moro no melhor lugar que tem, irmãos, é pertinho da igreja. Aí a gente chega lá, a gente ora, tá bom? Bebe um cafezinho junto. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe pelo convite. Se você sentir no coração, tem poeira daqui até lá, irmãos, tem alguns buracos, tem. Mas quando nós chegar no céu, não tem nada disso, é só bênção, é só glória e aleluia, né, presbítero Flávio? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade.